irei falar um pouco sobre a história da urbanização aqui no Nordeste. Bom, essa urbanização começou no período colonial e o Nordeste é considerado o local em que teve a primeira urbanização feita, pois ele foi um lugar em que abrigou as primeiras localidades coloniais e colonizadoras e onde instalou as principais formas e atividades econômicas. A primeira forma de economia do Nordeste foi através da cana-de-açúcar. Por esse motivo, o Nordeste ficou conhecido como Nordeste açucareiro, tendo como maiores bases de economia Salvador e Recife como seus centros políticos. No século XVII, houve então um declínio da economia açucareira, pois o Nordeste começou a entrar em competição com o Caribe. Então, assim, a cana-de-açúcar foi rejeitada e começou a crescer então a produção de café no Sudeste, lembrando então de São Paulo e Minas Gerais. Então, no século XIX, o Agreste e o Sertão começaram a se intensificar com a produção de algodão, fazendo assim com que o Nordeste ficasse conhecido como Nordeste algodeiro pecuarista, o que proporcionou então um crescimento ainda avançado das cidades. No século XX, houve então um crescimento do cacau, fazendo assim com que o Nordeste fosse chamado Nordeste Cacaueiro e tendo um crescimento regional muito grande, favorecendo assim o crescimento e desenvolvimento das cidades baianas, em principal a cidade de Itabuna e de Ilhéus. Olá, meu nome é Ana Clara, vou falar um pouquinho sobre as consequências dos problemas sociais urbanos. As grandes cidades elas enfrentam diariamente diversos problemas em questão de moradia, desigualdade social, saúde, educação, entre outros problemas, como exclusão social, violência, etc. A educação de baixa qualidade gera vários transtornos, pois parte da população não consegue obter qualificação profissional exigida pelo mercado de trabalho, que hoje está cada vez mais competitivo e exigente. Com isso, ocorre o aumento do desemprego e se intensificam as atividades como as desenvolvidas por vendedores ambulantes, coletores de material reciclável, flanelinhas, entre outros, no mercado informal. Com isso, ocorre o aumento do desemprego e se intensificam as atividades como as desenvolvidas por vendedores ambulantes, coletores de material reciclável, flanelinhas, entre outros, no mercado informal. Um dos problemas urbanos que mais preocupa a população atualmente é a violência, pois todos nós estamos vulneráveis a esses crimes que acontecem, principalmente nas grandes cidades do Brasil. Diariamente tem-se notícias de assaltos, assassinatos, sequestros, agressões, entre outros tipos de violência. Esse fato contribui bastante para que a população fique com medo e, o que é pior, muitos já não confiam na segurança pública. E por fim, mas não menos importante, um dos problemas característicos dos países em desenvolvimento é a desigualdade social. No Brasil não é diferente. Isso ocorre entre estados, cidades, bairros, refletindo em aspectos como qualidade de vida, educação, segurança, entre outros. Uma pequena parcela da população brasileira é muito rica, enquanto a maioria é pobre, o que é o reflexo na grande desigualdade, na grande falha na distribuição de renda brasileira. Os problemas urbanos são vários e bem diversificados. As cidades sofrem principalmente com a violência, o crescimento desordenado das cidades, o inchaço das cidades, moradias em lugares inadequados, hospitais superlotados, transportes coletivos insuficientes, diversos tipos de poluição, educação de baixa qualidade, desigualdade social, desemprego, engarrafamento e outros vários problemas urbanos. E como exemplo desses principais problemas urbanos, eu vou pegar algumas cidades do Nordeste e apontar alguns dos seus principais problemas. Eu vou pegar Feira de Santana, Salvador e Valença. Feira de Santana, como seu principal problema, está a violência. Feira de Santana aparece na 14ª posição como a cidade mais violenta do mundo. De acordo com a revista Exame, o ranking foi divulgado pela Organização do Conselho do Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal do México. Os dados utilizados no levantamento são do ano passado, ou seja, 2020, registrando 63,29 homicídios para cada 100 mil habitantes. Salvador. Bom, são vários problemas urbanos que tem em Salvador. Assim como Feira de Santana, também tem outros problemas e não só a violência. Em Salvador a gente tem moradia em lugares inadequados, engarrafamentos, temos vários problemas. Tem a poluição, mas eu vou pegar para falar mais sobre a desigualdade social
presente em Salvador, que é um dos principais problemas lá. A desigualdade social é a diferença econômica que existe em determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. É a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. A desigualdade social pode ser considerada as médias dos mais ricos em comparação à média dos mais pobres. Em Salvador, as residências mais ricas apresentam uma renda de 61 vezes maior do que aquelas famílias mais pobres. Os dados foram colhidos durante todo o ano de 2018 e entregam a pesquisa internacional por amostra de domicílio contínua. Então, a desigualdade social em Salvador é muito grande e os problemas urbanos também. Agora eu vou pegar como exemplo a cidade de Valença. Valença também tem muitos problemas urbanos, mas um dos principais problemas urbanos que eu vejo lá em Valença é a poluição, é a produção exagerada de lixo. Lixo esse que contamina os solos, os rios, os mares, como a gente pode ver ali o rio Una, que está todo sujo e contaminado, podendo prejudicar os animais que vivem nos rios, a pesca e etc., sem contar as doenças presentes naquele rio. Apesar de ter sido iniciada no período colonial, a urbanização na região Nordeste se consolidou a partir da década de 1970, com a implantação de importantes polos industriais que possibilitaram sua interação com o restante do país. A crescente oferta de empregos nos centros urbanos favoreceu o aumento do êxodo rural. Algumas sugestões que podem amenizar os problemas urbanos da região Nordeste, a instalação de rios e fazer uma análise pluviométrica para que assim o recurso hídrico ele acaba travando a vida de muitos produtores, por consequência trava a renda e várias outras coisas, porque esse recurso disponibiliza vários outros recursos. Por consequência, essas três opções mudaria completamente a vida de muitas pessoas que moram no Nordeste em pleno processo urbano que nós vivemos. Estamos aqui com esse mapa das regiões, sub-regiões do Nordeste e a Zona da Mata é essa. É aqui que ocorre o maior fluxo financeiro e comercial, é aqui que tem mais instituições educacionais, é aqui que possui a vegetação natural como a Mata Atlântica. Então, muitas zonas de fora vêm fazer esses desenvolvimentos financeiros aqui. Entre a Zona da Mata e entre o sertão, a gente tem aqui essa parte, que é chamada de agreste. Na Zona Agreste, a gente vai ter algodão e café como a monocultura, mas já vai ter uma ocupação lenta comparado, com a Zona da Mata. Alguns locais aqui sofrem estiagens, secas sazonais, as chuvas são bem irregulares, o cultivo do sisal também está aqui. Tem um local aqui na Bahia chamado de Camaçari. Tem o maior complexo industrial lá e além disso tem um polo petroquímico que é responsável pelas montagens de carro. Aqui no sertão a gente já vai ter mais a capinocultura, apicultura e no meio norte aquelas extrações, por exemplo a do Grande Carajás, que faz extrações de minérios como ouro, níquel e etc. Meu nome é Samira, eu vou falar um pouco sobre algumas ações que a cidade de Valença, eu fiquei com a região Nordeste, meu grupo, e eu vou falar um pouco sobre a nossa cidade, Valença. Algumas ações que poderiam estar sendo feitas para dar melhorias na cidade, ações que pudessem tá melhorando o modo de vivência, as condições precárias que a cidade está tendo, algumas melhorias que poderiam estar sendo feitas. Alguns exemplos dessas ações que poderiam estar sendo feitas para a melhoria da cidade é a falta de saneamento básico, como rede de esgoto, lixões que vindo do forobó, tem um mesmo lixão, que é aquele fedor horrível, causando danos à natureza e às pessoas também, que passam por lá. Poderia estar sendo o quê? Feita empresas de lixos para poder usar adequadamente a forma de descartar os lixos de forma adequada, não aquele lixão a céu aberto causando vários danos à natureza. E
firma de reciclagem para poder reciclar o lixo de forma correta e não deixando ele espalhado para todo lugar. As ruas todas esburacadas, cheias de calçada, cheia de buraco. Eu vou falar alguns problemas que a nossa cidade de Valença tem, como por exemplo pode ser a rede de esgoto, falta de saneamento básico, construções de fábricas de reciclagem para reciclar o lixo de forma correta e não deixando ele de forma a céu aberto, exposto à natureza, como vimos quem vem pro Orobó vê e já vi falar que